Pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do podcast. Esse é o podcast chamado Café com Fertilidade, onde a primeira temporada chama de paciente para paciente. Então, a gente está adorando gravar esse podcast. Basicamente, são pacientes a gente agradece muito essas pacientes que estão contando um pouco da história delas, e basicamente é isso, né? A paciente falando para outras pacientes o que passou, quais foram as principais dificuldades. Então está sendo um podcast muito, muito rico, muito interessante, que eu acho que vai ficar na história aí da reprodução humana. Meu nome é Ana Karina, eu tenho 41 anos. Nunca fui, assim, uma mulher que, eu tive o sonho de ser mãe desde que eu era criança. As coisas foram acontecendo, eu me casei. Em 2014 eu me casei, eu tinha 34 anos. E aí, quando eu tive 35 anos, eu falei, acho que tá na hora. Comecei a pensar em ser mãe. Nunca tive problema no útero. Tinha o ovário policístico na adolescência. E fui, assim, cuidando do ovário. Então, assim, desde que eu me descobri por gente, o meu útero sempre foi lindo, maravilhoso. Todos os exames que eu fazia. E o meu ovário era policístico. Em 2016, eu engravidei. E fiquei muito feliz, claro, como toda mulher, uma gravidez normal. E perdi minha primeira filha, né? E como já tinha uma gravidez um pouquinho avançada, eu precisei fazer uma curetagem. E aí, eu que não era uma mulher, aquela mulher que, nossa, eu quero ser mãe, mas aí, quando eu estive grávida e perdi aquela criança, o meu mundo caiu. E junto com esse sonho de ser mãe, que eu acho que, né, muitas mulheres podem se identificar com isso nesse momento, eu nunca imaginei na minha vida que eu estaria praticamente sem útero, porque naquela curetagem eu tive uma sinéquia, eu não sabia nem o que significava sinéquia na vida, né? Nunca tinha ouvido esse nome, então para quem está ouvindo a gente e não tem termos técnicos e tal lá, o que eu quero dizer com sinéquia é o seguinte: o meu útero colou. Foi assim que eu consegui extrair essa informação. O meu útero, uma parede colou na outra, e a partir daquele momento eu descobri que eu era praticamente uma mulher sem útero. Eu me recordo muito, o senhor até me emociona, de estar sentada na calçada chorando, e liguei porque tinha visto seu nome como médico especialista em útero. Então, você tinha participado de um programa no Fantástico, onde você falava de um transplante de útero que você estava organizando para uma mulher. E quando eu me vi sentada na calçada chorando, eu liguei para o seu consultório e você me atendeu imediatamente. Eu saí do médico que eu estava, eu moro no interior, eu estava em São Paulo, chorando na calçada. Eu saí daquela calçada e a sua secretária, Sônia, me disse o seguinte: olha, pode vir agora que o doutor vai te atender, porque ela viu o meu desespero, conversou contigo e vocês me encaixaram. Bom, pois bem, o que eu quero relatar com tudo isso? O meu sonho de ser mãe, que não era um sonho infantil, mas se tornou no momento que eu fiquei grávida pela primeira vez e perdi, ele foi absorvido por você é uma pessoa sem útero, entre aspas. E a partir desse caminho, junto contigo, nas nossas conversas, nos nossos debates, eu descobri algumas coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Que eu tinha síndrome de Asherman, que tinha mulheres que nasciam sem útero, que o transplante no Brasil era possível, mas a gente tinha muitas dificuldades, que havia tratamento com célula-tronco, e a gente, né, você vai se recordar muito bem disso, a gente eu entrei em contato com um médico na Espanha, e você aqui no Brasil, médico na Espanha, eu no ultrassom do seu consultório, a gente fez uma consulta que marcou a minha vida com o Dr. Javier.
onde ele diz assim: Ana, você precisa acreditar que o seu caso é possível. Eu já vi mulheres engravidando nesse meu grupo de estudo com 2 milímetros de endométrio. Então, assim, vamos continuar. E aí, o que eu posso falar mais? Doutor, me ajuda. Uma coisa que eu acho muito interessante no seu caso, Aninha, porque quase todas as pacientes que a gente tem conversado aí nos tratamentos, existe uma coisa inicial que é basicamente a paciente começar a tentar engravidar e o baby não vir. Então, o seu caso é muito ilustrativo para a gente porque você era uma paciente fértil, e aí teve uma gravidez, teve uma perda. Você falou uma coisa muito interessante. Agora, você nunca teve ali um sonho de ser aquela menina que brincava de boneca, não sei o quê, mas quando você se viu grávida, aquilo despertou uma vontade, né? Isso é muito Isso, interessante. exatamente. E aí, Exatamente. eu acho que foi muito interessante o começo do nosso podcast, porque às vezes eu não gosto de interromper, porque a paciente consegue mostrar uma história dela ali do começo ao fim. Mas quando você fez a curetagem, Aninha, o que aconteceu na menstruação ali? Você viu uma mudança? Como que era a sua menstruação antes e o que aconteceu depois da curetagem? Tá. Por que eu estou Bom, te perguntando isso? Porque uma das coisas do nosso podcast é as pessoas que vão escutar, elas vão se sensibilizar com o tratamento, as pessoas vão saber que é possível, mas uma das ideias que eu tenho é mostrar alguns sinais para os pacientes o que pode estar de errado. Então você tá. sempre usou uma frase muito legal, você falou, meu útero era lindo, fiz uma curetagem e tive uma sinéquia. O que aconteceu com os sintomas depois? Tá, vamos lá. Eu então fiz a curetagem. A curetagem que você fez, quando foi? Que ano? Tá. Eu perdi o bebê em 2016, em junho. Não, foi julho. E aí, Tá. dias depois da curetagem, eu tinha um exame que se chama esteroscopia. Salvo Tá, engano, depois você me ajuda aí nos nomes técnicos. E certo. nesse exame, foi uma das maiores dores da minha vida, literalmente, físicas. Embora eu tivesse já com a dor emocional da perda do bebê, porque Uhum. quando eles entraram com o aparelho, como o meu útero, né, na minha visão de leiga, estava colado, você imagina que eu já sentia ali Sim. que tinha problema. E aí, a partir de então, eu não menstruava mais, porque não tinha como, né? Eu já sabia que não iria menstruar, porque depois da curetagem, como nesse exame, né, o aparelho não foi possível, eu já retornei imediatamente ao meu outro médico que me tratava antes. E ele Aham. teve uma excelente ideia, doutor, o senhor vai achar maravilhosa, que era fazer a esteroscopia no consultório dele, sem anestesia. Sendo que, né, depois disso, quando eu fui paciente, né, sua, a gente fez praticamente 5 com anestesia geral, porque a dor é muito grande. Então, quando ele entrou com o aparelho, eu senti mais uma vez aquela dor horrível e Tá. também não menstruei, porque imediatamente colou tudo de novo e foi aí que eu te encontrei, né? Então, assim, Legal. quando eu fui à primeira consulta, eu já sabia a gravidade da minha sinéquia e, Tá. e pelo quadro que eu tinha, eu já não esperava que eu iria menstruar porque eu fui avisada. Eu não lembro se foi por você ou pelo meu antigo médico que possivelmente eu não iria menstruar. E efetivamente não menstruei até a primeira esteroscopia cirúrgica que eu fiz. Tá. Que foi com outro médico, que foi com o médico anterior, né? Tá. E Legal. aí, e aí depois dessa primeira esteroscopia, ele me disse assim, ó, minha parte eu fiz, o resto é com Deus. E eu menstruei um pouquinho, mas você percebe na menstruação que não é uma menstruação normal. Ela é uma menstruação como se fosse o final dela, né? No meu caso, era como se eu tivesse nos últimos dias de menstruação que vem só bem pouquinho. Legal. Então, quer dizer, o primeiro sinal, e uma dúvida que agora batendo esse papo me veio. O médico que fez a curetagem lá no hospital, ele foi o que te pediu a esteroscopia ou não, logo depois da Sim, curetagem?
Sim, logo depois da curetagem foi praticamente um procedimento padrão. A gente achou que estava tudo normal, mas ele falou assim, olha, só para a gente ver, né, como é que ficou depois da curetagem, esse exame é necessário. Será que ele já tinha um medo ali da curetagem ter sido... porque isso é uma das complicações que pode acontecer. E olha, doutor, eu acho que não. Eu acho assim, nem eu nem ele, a gente não esperava, né? O que eu gostaria de colocar aqui, que é o meu sentimento em relação a tudo isso, eu não culpo o outro médico pelo ato, porque assim, medicina, até por ser advogada, né? É atividade meio, né? Pode acontecer várias coisas. O que eu achei, que fiquei um pouco chateada com o meu antigo médico, foi como ele conduziu depois que ele descobriu que a curetagem tinha dado errado. O que me marcou foi o que ele me disse, não o que ele fez. Ele disse assim, a minha parte eu fiz, o resto é com Deus. Como quem dissesse assim, teve um erro, enfim, tô lavando as minhas mãos. Isso me tocou muito. E o que eu queria dizer para as mulheres que podem estar nesse momento ouvindo e saindo de uma curetagem com problema de sinéquia é o seguinte, vai dar certo. Vai dar muito certo, porque a gente tem possibilidades médicas que eu nem imaginava para consertar isso. E para as mulheres que não passaram por isso e que um dia podem vir a passar, e aí elas vão lembrar dessas palavras agora, eu queria dizer para elas o seguinte, se você tiver uma possibilidade de não fazer a curetagem, hoje eu, Ana Karina, tô falando por mim, tá? Não tô querendo induzir ninguém, mas se essas palavras fizerem sentido para alguma mulher que estiver na dúvida numa decisão própria, eu não faria a curetagem. Né, lá no passado, eu tava com muita dor da perda. Meu bebê já era um pouquinho grande e eu pensei assim no momento da curetagem. Eu não posso ficar com esse filho morto dentro de mim. Eu não posso, eu não quero. Tá me doendo muito. Saber que ele tá aqui dói mais. Então eu quero resolver isso logo para eu poder ficar psicologicamente bem. E hoje eu diria para você vai ficar psicologicamente mal de todo jeito, com ele dentro ou com ele fora, porque a perda tem um tempo de luto. Então o fato de eu querer, né, resolver isso logo não me ajudou e piorou a minha situação, porque além de perder o bebê, eu perdi a possibilidade de ser mãe. Então você que está me ouvindo, se você tiver nessa dúvida de fazer a curetagem ou não, eu não estou falando pela parte médica, tá, doutor? Isso cada um tem que analisar com o seu próprio médico. Eu estou falando pela decisão pessoal da mulher. A gente quer que a paciente fale por ela, tá certíssimo. Pela decisão pessoal da mulher, eu digo para vocês o seguinte, tentem expelir naturalmente, com remédios, porque eu não imaginava que além de perder o bebê, eu poderia perder muito mais. Mas, ao mesmo tempo, eu quero dizer para as que estão passando por isso, que estão com uma sinéquia. E aí, doutor, dentro desse caminho, eu quero te agradecer porque as nossas consultas foram muito leves, muito divertidas. A gente sempre, mesmo assim, eu arrasada psicologicamente, você me ajudou a levantar, né? E me ensinou muitas coisas. Por exemplo, eu aprendi nomes técnicos de síndromes de mulheres que já nascem sem o útero, né? Que é o caso inicial do transplante de útero, salvo engano, é síndrome de Mayer-Rokitansky. Me corrige depois se eu estiver errado. Então, são mulheres que nascem sem o útero. Temos mulheres que, por algum problema, como o meu, a síndrome de Asherman, às vezes vai evoluindo, ou algum problema, né, mais grave ainda, que tem que retirar o útero, né? E o que eu quero trazer da minha história pessoal nesse podcast é que naquele momento que eu perdi o bebê e perdi o útero, eu não tinha sonho de ser mãe. Naquele momento, por ter perdido a minha gestação, eu tinha um sonho de gestar também o bebê, além de ser mãe. Então, naquele momento, eu não estava preparada para uma barriga solidária, que é uma hipótese maravilhosa, mas eu não estava preparada psicologicamente, embora eu estivesse sendo acompanhada por uma psicóloga
para chegar nesse caminho, porque eu sabia que eu poderia ter que chegar ao caminho da barriga solidária, que era uma opção para eu ter o meu sonho de mãe. Mas eu queria ainda tentar recuperar o meu útero ou ter um útero para poder gerar esse bebê, né? Era meu sonho participar do processo de gestação. E aí, a partir disso, junto contigo, a gente descobriu, quer dizer, eu descobri, você já sabia, né, doutor? Você sabia muito, aliás, porque você me fez chegar ao cara da pesquisa de célula-tronco na Espanha, você me deu conceitos, você me deu todo o suporte, né? E naquele momento, então, o que eu queria? Eu queria ter um útero, né? Eu acho que podem ter mulheres também que têm esse sonho, e é possível, né? As que nasceram sem, me ajuda aí, mas as que nasceram sem o útero e aquelas que tiveram alguma cirurgia para retirada total do útero, há possibilidade de transplante de útero no Brasil, né? É difícil, eu até me coloquei à disposição o ano passado do nosso legislativo, porque eu acho que as leis para isso, elas precisam melhorar, elas precisam ajudar as mulheres e essa parte burocrática, né, que é realmente muito difícil, mas tem essa questão do transplante, de você só pode transplantar de alguém que faleceu, e também tem a questão, né, eu tô falando isso para efeito de legislação, né, doutor? Sim. De mulheres que poderiam ter seu útero retirado porque já tiveram filhos, já tem certa idade, não tem mais atenção. E isso tudo ainda tem a parte científica, que é contigo, eu não sei nada da parte científica, mas tem a parte da legislação, que eu acho muito importante a gente chamar a atenção do nosso legislativo para isso, porque a FIV, né, ela é possível pelo SUS, mas é muito difícil, né? A gente tem algumas questões também de pacientes que recebem os óvulos, são doadoras e receptoras, e aí elas têm uma parte do tratamento custeado, né, por esse contrato, entre aspas, que é algo jurídico também, né, é um acordo de vontades. Mas eu acho que em termos de legislação, para efeito da mulher que quer recuperar o útero e para a FIV, a gente pode ainda evoluir muito mais. E eu acho que a mulher que tem essa situação de eu não tenho útero, eu tirei o meu útero, ou o meu útero eu tenho... Uma coisa que também é muito bacana, doutor, que eu tenho hoje, você sabe, mas vou compartilhar aqui com todas que estão nos ouvindo, é o caso de endometriose profunda e adenomiose, que eu descobri agora, né? Depois de ser mãe, né? Então, assim, eu fiz um corte tirei o meio da minha história, né? Porque eu não contei que deu certo o meu sonho de ser mãe e gestar, mas enfim, cortei essa parte, mas fui pro fim no sentido de que depois do começo de estar sem o útero e de passar por um tratamento, hoje eu ainda tenho problema no útero, e meu útero talvez nunca seja bom, mas isso não me impediu de ser mãe e de gestar, que era o meu grande sonho a partir da perda do meu bebê e da curetagem, né? Então, eu sou muito feliz por todo o tratamento, deu tudo certo, né? Eu sempre digo que tem duas frentes na minha história. Você sabe, doutor, que você é meu grande herói. Aliás, até aqui eu tava vendo o Big Brother esses dias, e aí tem um rapaz lá que chama Acrebiano por causa do médico, né, da mãe dele, e o médico que o fez nascer. E aí eu vi isso, eu falei assim, nossa, ainda bem que o doutor chama Luiz, né? Porque, na verdade, Maria Carolina deveria chamar Luísa, em homenagem a você. O médico chamava Trebiano, o outro que ajudou. O nome do médico era Acrebiano, então a mãe colocou o nome do filho de Acrebiano, né? Que ficou pior que o nome do médico. E aí eu dei graças a Deus, né? Falando com meu marido, eu falei, nossa, ainda bem que é o Dr. Luiz, né? No máximo seria uma Luísa aqui. Mas tudo isso para dizer que a medicina tem uma grande parte. Então, voltando, tem duas partes que eu falo: a parte de Deus, né?
que a gente tem que ter fé, mesmo que você não tenha uma religião, que você não... Ou seja ateu mesmo, eu acho que a gente tem que ter essa energia da esperança, é uma energia positiva que vai dar tudo certo porque vai. Então tem essa parte da fé e tem uma parte que é da medicina, que eu não imaginava o quanto a medicina é avançada. Eu não imaginava em transplante de útero, até conhecer a sua reportagem. Eu não imaginava tratamento com célula-tronco. Eu não imaginava que a esteroscopia cirúrgica, na 5ª vez, pudesse dar um resultado. Eu não imaginava que um metro de 2 milímetros, que foi o meu caso, e eu estava até desacreditada, porque a minha hipótese, quando eu engravidei naturalmente, doutora, a gente estava estudando, né, a possibilidade de participar de um grupo de estudo na Espanha com o tratamento célula-tronco e fazer aquele exame, que eu não sei se todo mundo conhece, que se chama ERA, né, que avalia a janela de oportunidade ali de uma possível implantação no caso de uma FIV. Depois você fala direito os nomes técnicos aí, porque eu tô falando do meu jeito, tá? Sem apego à ciência. Não, eu acho que esse podcast está sendo muito legal, porque você está contando uma história do começo ao fim, sem a gente interromper muito, sabe? Isso está sendo muito legal. Depois eu queria, quando a gente fizer, pontuar algumas coisas que eu acho que tem que ficar na cabeça ali, que é o sinal de faltar a menstruação, que é o nome ali dessa sinéquia grave, que é a síndrome de Asherman. Mas eu acho que tá perfeito o jeito que você está falando, que você está comentando do começo ao fim, no processo todo. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Aninha, antes de você falar do ERA, que acho que o ERA é uma coisa bem legal para a gente comentar também. Se você pensou em desistir em algum momento? Eu acho que a gente acorda desistindo. Depois que eu soube dessa questão do útero, né, da sinéquia, que na verdade no meu caso era pela gravidade, era a síndrome de Asherman, eu já estava num processo de tristeza, de luto pela perda do bebê. E ele só se agravou. Então, eu posso te dizer que de julho de 2016 até janeiro de 2018, que foi quando eu fiquei grávida, mas eu não soube em janeiro, né? Mas em janeiro eu já estava melhor. Eu vivi luto, tristeza, e eu acordava todos os meus dias querendo desistir e terminava o dia agradecendo a Deus por não ter desistido. Então era assim, era tipo a política dos 12 passos, só por hoje. Então eu vivia um dia de cada vez, acordando, pensando em desistir. O meu casamento acabou, né? Em julho de 2016 eu perdi o bebê. Em março de 2017, eu e meu marido nos separamos por pouco tempo, mas foi uma separação, doeu demais. E aquela separação também me fez refletir, sabe? Eu falei assim, eu perdi tudo. Eu perdi meu filho, eu perdi meu útero, eu perdi meu marido. O que sobrou para mim, né? Então, assim, o que eu também falo para as mulheres que acordam pensando em desistir e dormem agradecendo por não ter desistido? Segura firme, mulher. Vai dar certo. Você é a protagonista da sua vida. Você precisa só conseguir mais um dia. Todo dia conseguir mais um. E uma hora vai chegar a sua vez. Porque tem muitas coisas que a gente pode fazer. Então, como é que eu me organizei mentalmente para poder passar por esse processo? Eu procurei um psicólogo, o meu plano de saúde cobriu, porque eu tinha perdido o bebê, então foi todo um processo. Então, graças a Deus, eu tinha essas consultas pagas pelo convênio. Então, o que me deu um suporte psicológico para organizar as ideias. Eu pensei assim, bom, então o que eu posso fazer? Primeiro, eu tenho que estar bem o que eu puder, porque não dá para ficar super bem. Então, assim, o máximo que eu puder ficar bem, eu tenho que me esforçar todos os dias. Eu tenho que procurar um bom médico, em quem eu confie, em quem me dê suporte técnico, porque essa é a parte que a gente não pode cuidar. A gente precisa de um bom profissional, como eu tenho, né, essa relação de
assim, eu confio de olho fechado em você, doutor, hoje, porque eu sei que tudo que você pode fazer por mim, de ciência, de técnicas, a gente fez. Então eu falava assim, eu tô com um bom profissional, ele vai fazer o melhor na ciência. Como eu sou, né, eu tenho uma religião e eu tenho muita fé, eu rezava muito, né, procurei santuários que me dessem força, fui para Fátima, fui para Portugal, pedi para Nossa Senhora de Fátima, tanto é que minha filha chama Maria Carolina, porque Maria é a mãe de todos nós, né, e eu falava, eu não pedi para ser mãe a ela, eu pedi assim, Nossa Senhora, se for da sua vontade que eu seja mãe, eu agradeço. Se não for, eu só quero que você conforte meu coração. E, racionalmente, eu estou com minha consciência tranquila que eu fiz tudo o que eu podia, tanto psicologicamente quanto da ciência. Então, o resto eu entreguei na mão de Deus, né? E a partir daí a gente começou as nossas cirurgias, né, doutor? Eu fiz a primeira estereoscopia, não deu certo. Aí você falou, não, agora vamos fazer com a tesoura e vamos fazer desse jeito. E aí a gente fez várias, até que uma hora você me disse, olha, Aninha, que é como você me chamava e me chama até hoje. Aninha, é o seguinte, a gente fez da ciência tudo o que a gente podia e eu acho que a gente pode tentar fazer uma FIV. Eu não vou. Você foi muito honesto comigo. Você, não vou te dizer que o seu útero tá bom, mas nada é impossível na ciência. Né? Eu lembro muito que você sempre se pautou pela ciência. E aí a gente fez toda a preparação, que começou acho que em julho de 2018, porque assim, então, eu só na cadeia de tempo, perdi o bebê em julho de 2016. E de julho de 2016 até mais ou menos agosto de 2018 foi o tempo das cirurgias e de tentar recuperar o meu útero para que aí a gente avaliasse se dava para tentar alguma coisa ou não. Então, assim, naquele momento você disse para mim, Aninha, acho que a gente pode fazer uma tentativa de FIV, seu útero não é ótimo, tá? Mas a gente pode tentar. Ou, o que é mais seguro, né, pela ciência, a gente pode pensar numa barriga solidária. Você já pensou numa barriga solidária? E eu já tinha pensado, a gente já tinha tido essa conversa no início do tratamento, né, onde eu expus a minha vontade de recuperar meu útero. Naquele momento, a minha prioridade era recuperar o meu útero e não, né, fazer a FIV. E aí eu coloquei na balança e falei assim, não, eu vou tentar, doutor, mesmo sendo ruim o meu útero, eu vou tentar fazer essa FIV. Então, de agosto de 2018 até dezembro de 2018, a gente fez a preparação para a FIV. E em dezembro, a gente fez a... É inseminação que fala o nome técnico, doutor? Não é inseminação, é... Quando coloca o óvulo. Isso, a gente foi inserir o embrião, salvo engano, no dia 1º de dezembro. E no dia 12 de dezembro, ou dia 15 de dezembro, eu deveria fazer um exame de sangue para ver se tinha dado certo ou se não tinha dado certo. E aí, para todo mundo que está passando por procedimento de FIV, aquelas que têm o sonho de ser mãe, uma coisa que assim, é muito marcante para a mulher é a ansiedade de chegar o dia do teste. Parece assim que chega o dia do parto, mas não chega o dia do resultado, né? Você conta minutos, segundos, você quer fazer logo, você quer saber, e é uma ansiedade. E eu tava assim, pelo amor de Deus, chega logo, chega logo, chega logo. E eu tinha muito medo de me frustrar, porque eu já estava muito frustrada, né? Então, eu lembro que da data que eu fiz, que a gente colocou o embrião até a data do exame de sangue. Interminável, né? Eu pensava assim, para poder ficar bem. Então, eu espero que inspire outras mulheres. Eu pensava assim: se der certo,
é o melhor cenário do mundo, que legal, deu certo. Se não der certo, o que eu posso fazer? Eu falei, bom, se não der certo, onde dá para rir, dá para chorar, né, doutor? Então, assim, se der certo, Sim. ok, eu vou concluir meu sonho, vou ser muito feliz. Se não der certo, eu vou ser feliz. Eu me organizei mentalmente que eu tinha que ser feliz se não desse certo. Porque eu já estava num processo de 2006 até dezembro de 2000 e... Desculpa, doutor, eu errei as datas. Na verdade, foi dezembro de 2017, não de 18. Então, o meu tratamento foi de julho de 2016 até dezembro de 2017. Eu engravidei em 2018. Tá. Que a Carol nasceu no final de 2018. Ela nasceu em... Então, vamos lá. Você vê que não Então, assim, só... é tão rápido. As pessoas acham que é 1 mês, 2 meses, às vezes demora um pouquinho mais, né? Isso é Não, importante. não, eu errei a data. Então, assim, voltando. Então, eu engravidei em janeiro de 2018. Então, perdi o bebê em 2016, em julho. Em agosto de 2017, eu comecei a fazer o tratamento da FIV. Acho que foi dia 1º de dezembro de 2017. A gente inseriu o embrião. E dia 15 de dezembro, eu tinha que saber o resultado do exame de sangue. Então, naquele momento, em dezembro de 2017, eu pensei assim, bom, eu vou ficar feliz, seja qualquer o resultado. Se der certo, eu vou ficar feliz porque eu vou ter o meu bebê. Então, não vou poder beber, eu não vou poder viajar, eu não vou poder isso, eu não vou poder aquilo. Bom, se der errado, se eu não tiver o meu sonho de bebê, eu vou ser feliz de qualquer jeito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou marcar uma viagem, que eu possa ir grávida ou não grávida, porque depois eu não vou poder viajar, porque depois de um tempo você não pode mais viajar, né, de avião. E eu vou, naquele lugar, comemorar qualquer que seja o resultado. E se não for um resultado da gravidez, que era o que eu queria mais, não vou negar, eu vou beber. Eu vou beber, porque se eu tivesse grávida, eu não poderia beber meu vinho. Então, lá naquele lugar, se não der certo, eu vou ser feliz, eu vou esquecer desse sonho por 1 ano, se não der certo, porque emocionalmente eu estava extremamente desgastada e eu não conseguia mais. Eu já estava há um bom tempo acordando, pedindo a Deus para continuar, e aí naquele momento eu falei assim, não, eu preciso dar uma data de corte para minha dor. 2018 eu vou ser feliz, não importa o que aconteça nesse resultado. Então, para mim, foi muito significativo, porque eu virei o ano de 2017 para 2018 pensando assim, a minha tristeza agora vai acabar. Seja qual for o resultado. Se for o resultado positivo, eu vou ter o meu bebê. Se for o resultado negativo, eu vou entender que Nossa Senhora, naquele pedido que eu fiz lá atrás, vai acalmar meu coração. E que a minha vida vai ser feliz de uma outra forma. E eu vou encontrar essa outra forma. Bom, pois bem, o meu resultado daquela FIV, infelizmente, foi negativo. Eu fui viajar. Aquela viagem foi excelente para mim e para o meu marido. A gente resgatou muitas coisas. Uma coisa que foi muito importante que ele falou para mim naquela viagem foi: eu quero que você tenha certeza de uma coisa. Quando eu te conheci, a gente não tinha filhos. Eu não me casei com você para ter filhos. Eu casei com você porque eu amo você. Filho, seria legal? Seria. Eu queria? Queria. Mas isso não muda o amor que eu tenho por você. Se a gente começou a nossa jornada, eu e você. E se terminar a nossa vida, eu e você, tá tudo bem. Então, para quem tá ouvindo a gente, se você tem um companheiro que tá contigo, não crie monstros na sua cabeça de que ele vai te largar, de que isso vai acabar com o seu casamento, porque eu criei monstros, né? Também teve outras coisas, mas enfim, eu criei monstros e a gente acaba agravando a situação do casamento, porque a gente já tá mal, né? Então, assim, é difícil conviver diariamente com uma pessoa que tá destruída. Já é difícil, né? Para as duas partes, para o parceiro e para quem tá destruído.
Se você cria monstros que seu marido vai te largar porque você não pode ser mãe, esse monstro só cresce. Então, assim, se eu puder inspirar alguém, tenta, mesmo na sua dor, na sua tristeza, retornar para o seu ponto central e pensar assim, começamos só nós dois. Se terminar a vida só nós dois lá na frente, eu vou ser feliz? Vou. Então tá bom. Então pede para Nossa Senhora, para sua religião, enfim, para sua mãe de santo, para o universo, enfim, naquilo que te dá força positiva, peça para que você consiga se organizar e para que você consiga aceitar qualquer que seja a decisão que a vida vai te dar. Se você for mãe, vai ser maravilhoso, mas se você não for mãe, você vai ser maravilhosa também. Então, eu acho que isso foi um ponto que mudou, sabe? A chave da tristeza profunda pro eu tô fazendo a minha parte com a medicina, tô com um bom médico, confio na decisão de Deus e faço a minha parte. O resto eu vou ser feliz. Eu acho que essa decisão de ser feliz foi muito importante para mim. Então, quando começou janeiro de 2018, eu já sabia que era uma mensagem do universo que eu não ia ser mãe, que eu ia ser feliz de outra forma. Então, comecei uma vida de retorno, de encontro com os amigos, e comecei a ser baladeira, doutora. A verdade é essa. Onde me chamavam para ir, tem um churrasco eu vou, tem uma festa eu vou, tem não sei o que eu vou. E comecei a reunir toda sexta, sábado e domingo com os amigos. E tomava um gin, tomava um vinho, e tomava não sei o quê, porque durante o tratamento todo você não bebe para recuperar o seu útero, né? Você faz dieta, principalmente para quem tem endometriose, né? Tem a dieta anti-inflamatória. Então, assim, tudo que eu me apegava, vou comer durante o tratamento, né? Eu fiz amizade com uma outra paciente, né, da clínica Shirley, que a gente trocava muito, porque a gente vivia a mesma história, né? E graças a Deus, tanto para mim, ela também tem uma Maria, a gente brinca que são as duas Marias, né? A gente trocava muito. Olha, eu como abacaxi, que abacaxi é bom pro útero. Eu fazia de tudo. Então, quando eu me libertei, falei, bom, eu não vou ser mãe, eu comecei a fazer coisas que eu não fazia. Então, eu vou beber, eu vou fazer isso. Não tô falando de beber, de ser alcoólatra, tô falando de ingerir bebida alcoólica, né? E comecei a ser feliz, tal, tal, tal. E aí, como é que eu descobri a gravidez, então? Porque eu não fiz outra filha, porque eu já estava decidida que não era o meu caminho. Eu comecei a passar mal. Depois da Páscoa de 2018, eu comecei a passar muito mal, mas assim, mal, de achar que eu tava com gastrite e vomitava. E como? Não tinha menstruação. Mas como o doutor falou, eu já não menstruava. Minha menstruação era aquele finalzinho de menstruação, sabe? E quando ela parou, eu não achei que aquele finalzinho, que era muito pouquinho, fosse uma gravidez. Eu achava que era do tratamento. Falei, meu útero sempre foi ruim, eu parei o tratamento, então é isso mesmo, porque eu já estava avisada que aquilo podia acontecer. Então, assim, janeiro de 2018, eu não menstruava, em abril eu comecei a passar muito mal e eu tenho uma amiga que é médica, que é endoscopista. Eu falei, Fer, eu preciso fazer uma endoscopia, porque eu tô passando muito mal. Ela falou, olha, eu não posso fazer sem pedido médico. Então, assim, você precisa passar por um gastro, aí você me traz com a guia e eu faço. E eu lembro, não lembro exatamente qual foi o dia, mas foi entre o final de abril e começo de maio de 2018, eu comecei a passar muito mal. Eu liguei para ela e falei assim, pelo amor de Deus, me dá um remédio, porque eu tô passando mal da gastrite. Eu achava que era gastrite, porque eu já tive refluxo, então foi a mesma coisa para mim, eu já tinha os mesmos sintomas. Ela falou assim, olha, então faz o seguinte, vai no hospital, e no hospital que ela trabalhava, né, pede um teste de gravidez e aí eu te passo o remédio. Fala que a doutora Fernanda vai fazer um procedimento, tal, 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 e para você tomar o remédio, tal, 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 precisa do teste. Aí eles vão fazer imediatamente, porque seu caso está muito urgente, e e eu te dou o remédio. Aí cheguei no hospital, só tinha criança, idoso. Fiquei 40 minutos, era uma mistura de sono
com ânsia de vômito e com fome. Eu nunca tinha tido aquilo na minha vida. Aí liguei pra ela e falei assim, Fer, não vou conseguir esperar, só tá passando os velhinhos, eu tô com vontade até de roubar uma criança aqui pra passar na frente que eu não tô aguentando. Daí ela falou, bom, então faz o seguinte, passa na farmácia, compra aquele teste de gravidez, pode ser o baratinho, me manda a foto e eu te passo um remédio. Te mando a receita, você passa na farmácia, tal. Tá bom. Aí, como a pessoa tava tão desencanada que não ia ser mãe, porque assim, o leite ferve quando você não tá perto da leiteira, né? É sempre assim. Geralmente é assim, né? Quando você tá esperando o telefone tocar, ele não toca. Aí você vai atender a porta, o telefone toca. É assim. Então, como eu já tava naquela vibe 2018, eu vou ser feliz, eu não vou pensar mais nisso, eu vou dar um ano de pausa. E o que eu fiz? Eu cheguei em casa, aí eu quero trazer de volta aquela ansiedade que eu tinha quando eu estava no tratamento, que você fica contando horas, minutos, segundos para fazer um teste de gravidez. Então, Deus é tão maravilhoso, Deus sabe de todas as coisas, porque eu era tão infeliz naquele momento de espera, tão sofrido para mim, que Deus até me tirou essa dor. Por quê? Como eu sabia na minha cabeça que eu não poderia estar grávida, porque meu útero era ruim, porque eu já tinha tentado de tudo e nada deu certo, o que eu fiz? Eu cheguei em casa, a minha secretária estava aqui, não tomei o vinho dessa vez, mas eu posso te dizer que durante a gravidez toda, até descobrir, toda semana eu enchia a cara dessas de ficar feliz, dançar, nananã. Então, algo que eu não tinha feito antes, porque eu tava triste, né? Aí, cheguei em casa, então, comprei o exame da farmácia, cheguei em casa, minha secretária do lar estava aqui. Falei, nossa, eu tô muito mal, a gente almoçou, eu deitei no sofá e dormi. Ela me acordou e falou assim, Ana, vai pro quarto, porque você tá desconfortável aí, você não tá legal, vai pro quarto. Quando ela me acordou, olha pra você ver como Deus é maravilhoso e me tirou essa ansiedade. Eu tinha esquecido de fazer o teste quando eu cheguei em casa. Eu peguei o teste e comprei, doutor. Sabe aquele teste mais vagabundinho que não tem nem onde segurar, é só uma fita? Comprei aquele lá, custava R$ 5. Porque eu falei assim, não vou gastar dinheiro num negócio que é só para mandar para a médica mandar o remédio. Fui, fiz, ele demora, deixei em cima da pia e fui falar com ela, tal. Quando eu voltei, doutor, tinha uma lista rosa bem forte e uma lista rosa bem fraquinha. Aí todo mundo me conta assim, Ana, mas como é que você contou pro Adriano que você estava grávida? Você fez uma caixinha? Você nananã? O que você fez de surpresa para ele? Eu falei assim, gente, eu nem pensei nisso. Porque na hora que eu vi o teste com uma fitinha rosa e outra rosa mais clarinha, eu não acreditava que eu estava grávida. Eu achei que por ter comprado o teste mais barato, era a lista de teste estava um pouco mais escura. Então o que eu fiz? Eu bati a foto e mandei para ele e na sequência fui para minha secretária do lar e perguntei: quantas listas você está vendo aqui? E ela me deu parabéns. Ela falou assim: parabéns, você está grávida. Doutor, a notícia que eu mais esperava por tanto tempo na minha vida, eu não acreditei. A hora que ela me deu parabéns, eu fiquei muda assim e fiquei pensando, não é certo. Aí liguei pro meu marido, ele falou assim, meu amor, por que você não comprou o teste, né, o eletrônico lá, aquele mais caro, tal. Eu falei assim, eu nem pensei. Ele falou, bom, tô indo aí agora com o teste. Ele chegou com o teste e mais uma vez eu não acreditei. Eu falei assim, vai dar que não tá grávida, porque agora o teste vai valer, né? Aí deu 3 semanas ou mais. E aí, a terceira pessoa que eu mandei o teste foi você. Eu falei, doutor, acho que eu tô grávida. Aí você falou, tô te mandando a guia pra você fazer o de sangue, Aninha. Vamos ver o de sangue. E a partir daí eu descobri que Deus é tão maravilhoso que tudo que eu tinha medo, todas as minhas dores, tudo aquilo que me causou ansiedade, tristeza, passou. Porque
a gente descobriu, doutor, eu já tinha passado a 12ª semana e eu já fui praticamente direto pro primeiro ultrassom. Então, Deus me tirou duas ansiedades. A primeira, de ter que esperar esse exame, né, o teste de gravidez. E a segunda, aquela fase que a gente fica com mais medo, que é de perder o bebê de novo, né? Então, quando eu fiquei grávida da Carol, parece que Deus falou assim, ó, você passou por toda essa turbulência, mas fica tranquila que dessa vez vai dar certo. Porque eu já tirei toda a fase de ansiedade da gravidez. Porque assim, para toda mulher que tá me ouvindo, os 3 primeiros meses de gravidez, a gente fica com muito medo, com muita ansiedade, porque a gente não sabe se, né, a gente tem o medo de perder, a gente tem o medo de... Então, assim, fiquem tranquilas, fiquem calmas que vai dar tudo certo. Para todo mundo, umas podem demorar mais, outras podem demorar menos. Mas se você tem fé em Deus e um bom profissional te acompanhando, vai dar certo. Na hora que tiver que dar certo, vai dar certo. Então, assim, minha história é praticamente essa contigo, doutor. Você é meu grande herói, o médico que eu confio de olho fechado. Se você falar que para engravidar tem que dar 3 pulinhos e 3 mortais de costa, é o que eu vou fazer, porque eu tenho certeza que se você falar isso é porque você sabe o que você está fazendo. Bom, Pode falar. essa bajulação aí, todo mundo vai achar estranha, porque só tem as pacientes que engravidaram. Não, legal. A sua história é muito bonita, né? Quer dizer, eu acompanhei de perto, algumas vezes alguns tratamentos não dão certo, né? Mas alguns deles, no final, as coisas são boas, então é muito gratificante. Aninha, Eu não, aprendi, só para finalizar essa fase, eu aprendi que vai dar certo de qualquer jeito, doutor. Se você tiver o bebê, deu certo. Se você não tiver, também deu certo, porque você fez tudo o que podia ser feito e talvez sua história não seja para essa jornada, seja para outra. Aceita, siga em frente e deu certo também, né? Então, todo tratamento dá certo. Todo tratamento. Independente do resultado. É o que eu acho. É o que eu tenho para mim hoje. Assim. não, às vezes eu falo isso para os pacientes, a gente vai fazer de tudo para dar certo, né? E não pode ficar com a sensação de que não fez tudo para dar certo. Acho que isso é o mais importante, né? Exatamente. Aninha, foi muito legal a conversa, foi muito legal escutar a sua história, porque muitas vezes em consultório a gente não pergunta os detalhes, assim, né? De como você sentou, aonde você chorou, onde você não chorou. Então esse podcast está mostrando esse lado mais não tão técnico. Eu acho que a ideia é não falar sobre muita coisa técnica mesmo. Uhum. É muito o que a paciente sentiu, qual foi o caminho, como que ela descobriu, quais eram os sintomas. E você falou uma coisa muito legal, você falou o que você sentiu quando descobriu que estava grávida, é exatamente o que a gente acabou de gravar, quais são os sintomas de gravidez, né? Sono, fome, não sei o quê. Então, você vê que as coisas acontecem de verdade, né? Exatamente. Eu também sou muito grata por participar. Obrigada, doutor, porque para mim, assim, contar minha história depois, né? A Carol já tem 2 anos. Contar minha história agora é um abraço para mim mesma. É como se eu estivesse falando assim: parabéns, deu tudo certo, você conseguiu. Então, assim, em vários momentos eu me emociono porque eu lembro da minha trajetória do começo até o fim e é como se fosse subir uma montanha. Eu consegui chegar, É entendeu? isso. Então, obrigada. Então, obrigada, né, por me convidar. Estou muito feliz, estou muito grata e espero que a gente, né, juntos inspire outras mulheres que estão assim nessa mesma jornada. Não, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ajudar muita gente. E, na verdade, a grande heroína é você, né? A resiliência e não desistir em momentos difíceis é o que é o mais complicado no caminho. Eu acho que o não parar, sabe? De tipo, você É. só continuar e ter certeza que está fazendo o que tem que ser feito. E feliz ou triste, só continuar, né? E é bem isso. E eu também quero compartilhar, eu participo de alguns grupos agora de mulheres e tal, então depois
Se vocês puderem me dizer como é que eu faço para compartilhar nas redes sociais, me ajudar, que eu também quero compartilhar, porque eu espero que a gente, né, inspire muita gente a continuar. Acho que o importante é continuar. Então, ótimo. Assim que a gente terminar a edição aqui, pôr a musiquinha, pôr não sei o que, a gente te manda o link. E acho que a ideia é essa mesmo, é espalhar a história para motivar algumas pessoas. Você falou um monte de coisa legal no meio que eu ia te perguntar, mas acho que tudo que a gente queria, tinha proposto aqui, ela falou espontaneamente, o que é mais legal ainda. Aninha, obrigado, um beijo. Obrigada eu. A gente te manda o resultado final para você dar uma olhadinha. Mas aí quando subir também no nosso podcast, vai para o Spotify, vai para vários lugares. Então acho que as pessoas a informação vai chegar nas pessoas. Combinadíssimo, doutor. Muito obrigada, viu? Beijo. Beijo.